Sou a missionária Shirley Nogueira, tudo bem com você? Nesta madrugada, às 4 da manhã, o Senhor Jesus me acordou através do seu Espírito Santo. E o Senhor, Ele trouxe o tema desta mensagem. E o tema desta mensagem é: não tenha medo. Sabe por quê? Porque o Senhor falava, Ele, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Jesus Emanuel, é contigo. Você não está só. Eu não sei qual é o teu problema, mas pode saber de uma coisa. O Deus Todo-Poderoso, onisciente, que sabe de todas as coisas, onipresente, que está em todos os lugares, e onipotente, que tem todo o poder, Ele é contigo. E Ele me dava o tema desta mensagem: não tenhas medo. E Ele falava: medita com o meu povo sobre Josué, a vida de Josué. Mas antes, você vai meditar com o meu povo o hino 4 da harpa cristã. E o hino 4 da harpa cristã fala o seguinte: não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti, sob as suas asas te acolherá. Deus velará por ti. O coro diz: Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. O seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Que maravilha! Como é lindo esse Deus que cuida de mim, que cuida de você, que sabe de todas as coisas. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre o cuidado de Deus? Vamos abrir no Salmos, número 37, verso 18, que diz o seguinte: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. 1 Pedro 5 e 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmo 147, 3, só ele, o Senhor, olha o que a tua Bíblia também diz, só ele, o Senhor, cura os de coração quebrantado. Só ele, o Senhor, cuida das suas feridas. Confere na tua Bíblia. Mateus 6, 26 e 27 fala assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. É a palavra do próprio Jesus. E ele fala assim: não tem de vós, ei, você tem muito mais valor do que elas. E ainda Jesus te faz uma pergunta: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, 1 centímetro, à sua estatura? Olha o que Jesus nos fala neste dia. E hoje, justamente, nós vamos meditar sobre a vida de Josué. O nome original de Josué era Oséias. Oséias significa salvação. Mas aí, Moisés, ele muda o nome de Oséias para Josué, porque Josué significa Deus é a salvação, e realmente Jesus é a solução. Jesus é a salvação. Jesus, ele é tudo o que você precisa para ser feliz. E Josué, ele era o auxiliar de Moisés. Josué, ele era o comandante das tropas de Moisés. Era o comandante das tropas do exército de Israel. Ele era o companheiro de Moisés. Josué, ele era obediente e zeloso, conforme nos diz Números, capítulo 11, verso 28. Quando Deus fala para Moisés, Moisés tinha 120 anos. E Deus fala para Moisés assim: Moisés, você vai ser recolhido, mas você precisa escolher alguém para ficar no teu lugar. Moisés conhecia Deus. Deus é um Deus zeloso. E Moisés iria indicar quem seria essa pessoa.
E Moisés escolhe Josué para ser o sucessor dele. Mas certa vez, Moisés, antes de Deus falar com ele sobre a morte dele, Moisés ele manda 12 pessoas, 12 espias escolhidos, cada um príncipe das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. Entre eles, Josué e Caleb. Esses 12 espias, eles vão para as terras prometidas. Lembra que Deus fez uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó? Também fez, né, para Moisés. E lá, eles chegam e eles veem que é tudo muito farto, a terra era muito farta, era coisa muito linda. Mas eles enxergaram algo que trouxe medo a eles, trouxe pavor. Isso desanimou o coração deles. Quando esses 12 espias chegam, 10 deles, 10, falam para o povo: olha, a terra é boa, é produtiva. Inclusive, 2 homens carregavam um cacho de uva. Mas, disse aqueles 10 espias, lá também tem gigantes. Ou seja, vamos ter dificuldades para conquistarmos essa terra. Ao invés dos 10 espias trazer coragem ao povo, os 10 espias trouxe terror, desânimo. Em compensação, Josué e Caleb falaram: não, gente, Deus nos fez uma promessa e Deus é fiel para cumprir. Vamos obedecer ao Senhor, porque esta terra já é nossa. Tem um versículo que fala chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Josué e Caleb, eles tinham essa certeza, Moisés tinha essa certeza, mas aqueles 10 homens desanimou todo o povo de Israel. E a Bíblia fala que ao invés deles concordarem com Josué e com Caleb, eles ficaram revoltados. Eles se revoltaram contra Moisés. E Moisés, ele ficou assim tão triste e ele foi falar com Deus. Deus ficou muito irado, porque Deus fez a promessa. Por que que eles não confiaram no que Deus falou? Deserto existe para que possamos enxergar que servimos um Deus vivo e que nos dá vitória. Dificuldades existem para que possamos entender que não estamos só, mas que o Senhor está conosco e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas sabe o que aconteceu com aqueles homens? A Bíblia fala que eles ficaram tão desanimados, tão frustrados, embora eles estavam vendo aquele cacho de uva maravilhoso, enorme, eles ficaram com medo. E Deus ficou triste. E Deus falou: vocês não vão entrar. Todos aqueles homens acima de 40 anos não vão entrar na minha terra prometida. O que está impedindo você de receber a tua bênção? E Deus manda te fazer esta pergunta. Para e pensa, o que está te impedindo de receber a tua bênção? Porque aqueles homens não receberam as suas bênçãos. Ao contrário, morreram um por um. Por causa do desânimo deles, da incredulidade deles, eles andaram 40 anos no deserto. Mas os filhos dele, conforme a promessa do Senhor, herdaram a terra prometida. Inclusive Josué e Caleb. Deus se agradou tanto de Josué, porque Josué confiava no que Deus falava, que Moisés chama Josué e perante todo o povo, ele é honrado solenemente por Moisés. Moisés lhe deu autoridade diante de todo o povo, impôs as mãos dele e compartilhou com Josué o espírito de sabedoria que estava em Moisés. Deuteronômio 34:9 nos fala que Josué foi cheio do espírito de sabedoria. Mas não vamos nos esquecer, Josué, ele era homem. E muitas das vezes a gente se assusta, e aquele povo não era um povo fácil. E Moisés estimula diante de todo o povo, ele estimula Josué e ele fala assim: Josué, em Deuteronômio 31, 7 e 8. Vamos ler? Deuteronômio 31, capítulo 31, versículo 7 e 8. Que fala assim: Então Moisés chamou Josué e disse:
ali na presença de todo Israel: sê forte, tem coragem, pois conduzirás este povo para a terra prometida. Pelo Senhor aos seus antepassados, o Senhor fez a promessa. E era Josué que iria cumprir. Tu os levarás a conquistá-la. Não esteja temeroso, porque o Senhor irá na tua frente e estará contigo. Ele não te deixará e nem te abandonará. Qual está sendo a sua dificuldade? Lembre-se o que Deus disse para Josué: ser forte, seja corajoso, porque o Senhor é contigo. Moisés morre e aí a gente começa Josué no capítulo 1. No Josué capítulo 1, verso de 1 a 9, diz o seguinte: o tema é: Deus fala a Josué e o anima. É o comissionamento de Josué por Deus. Vamos ler? Verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou àquele que tinha sido o ajudante de Moisés, e cujo nome era Josué, filho de Num, e disse-lhe: Moisés, o meu servo, morreu. Leva o povo a atravessar o Jordão para a terra prometida. Eu digo-te o que disse a Moisés. Olha que coisa linda! Toda a terra por onde fores pertencerá a Israel. Desde o deserto de Neguev a sul, até as montanhas do Líbano a norte, e desde o mar Mediterrâneo a poente, até o rio Eufrates no oriente, incluindo toda a terra dos hititas. Para um pouco no verso 5. Ninguém, o Senhor fala, terá força bastante para se opor a ti, enquanto você viver, porque eu serei contigo, tal como fui com Moisés. Não te abandonarei, nem te desampararei. Vamos abrir um parênteses? O Senhor fala assim nesse momento: você vai ter opositor, você vai ter pessoa que vai querer te consumir, falar mal de você, até se pudesse te destruir. Mas o Senhor manda te dizer: ele não vai ter força, essa pessoa não vai ter força o bastante para se opor a você, para ser contra você, porque o Senhor é contigo, assim como ele foi com Moisés, e ele fala: não vou te abandonar, eu não vou te desamparar. E retornamos no verso 6, diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, pois serás bem-sucedido na chefia do meu povo. Este conquistará toda a terra que prometeu aos seus antepassados. Verso 7, precisas apenas ser forte e corajoso e obedecer literalmente a toda a lei que Moisés te deu, visto que se fores cuidadoso no cumprimento da mesma, tudo o resto te correrá bem. Lembra constantemente ao povo, diz o verso 8, o livro desta lei, mas tu próprios deverás meditar nele dia e noite, para teres a certeza de que obedeces integralmente ao que nele está escrito. Porque só assim você terá sucesso. Olha o que diz o verso 9, eu vou ler o verso 9 em duas versões para você. Primeira versão, continuando na mesma que estou. Sim, ser ousado e forte. Abandona o medo e a dúvida. Olha o que Deus fala: abandona, deixa de lado o medo e a dúvida. Não te deves esquecer que o Senhor teu Deus está com você por onde você vá. E olha a outra versão, que a maioria conhece. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha que Deus lindo, que promessa tremenda. Quantas vezes o Senhor tem que te lembrar que você não deve ser covarde, que você tem que abandonar esse medo, que você tem que abandonar a dúvida, que você deve confiar, que você deve obedecer nas promessas que o Senhor tem feito para ti. Josué liderou aquele tão grande povo. Olha, não era um povo fácil, era um povo difícil, era um povo
rebelde, obstinado, como a Bíblia fala. Mas Josué, usado por Deus, conquistou com aquele exército todas as terras que eles pelejaram. Nós temos muito a aprender com a história e com a vida de Josué. Primeiro, Josué foi um excelente liderado, Josué era obediente, Josué não questionava as ordens. E isso fez Moisés o escolher como seu sucessor. Segundo, Josué ele era obediente à voz de Deus. Durante a caminhada de Josué como líder do povo de Israel, Josué ouvia a voz de Deus. Josué tinha intimidade com Deus, assim como Moisés teve. Ele também teve intimidade com Deus. Só que teve uma coisa, Josué, além de obediente, ele foi corajoso, Deus fortaleceu Josué. Mas também ele foi estratégico, Josué ele consultava a Deus. Ele queria saber o que Deus achava. Mas Deus ele é tão lindo que ele mostra para a gente, principalmente nesse momento, nesse estudo, que todos os homens de Deus, na Bíblia, exceto Jesus, têm suas falhas, têm seus erros. Por isso que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por isso que a Bíblia fala, não é por nossa força, mas é pelo Senhor que nós vamos herdar o céu. Que a salvação é pela graça. O que aconteceu? Certa vez veio alguns homens de Gibeão e se apresentaram diante de Josué falando que eram estrangeiros, que eram de país distante e que estavam com pão embolorado, com roupa rasgada de tão longe que era a terra deles. Isso era mentira, porque eles eram de perto, mas eles estavam com tanto medo do povo de Israel que eles chegaram, falaram isso para Josué, Josué ficou com dó e Josué não foi consultar o Senhor. Ah, mas não tem nada diante de Deus que fica oculto, não tem nada diante de Deus que fica escondido. Sabe o que aconteceu? Deus chamou Josué e Deus trouxe a verdade para Josué. Isso Deus deixa registrado para você entender que todos nós falhamos. Mas quando nos arrependemos, o Senhor nos perdoa, porque arrependimento é mudança de atitude. E Josué, ele mostra justamente que por ele não ter consultado o Senhor, ele teve as dificuldades com o povo de Gibeão e teve o dever de cuidar do povo de Gibeão, embora ele tenha submetido o povo de Gibeão a trabalhar para eles. Mas Josué não questionou as ordens do Senhor. Ele simplesmente confiava no que o Senhor falava. Vamos concluir? Aprendemos com a vida de Josué através desse estudo que possamos ter a humildade dele. Aprendemos que através da humildade nós agradamos o Senhor. Aprendemos que se formos obedientes e formos submissos à voz do Senhor Jesus, o Senhor nos fez já mais do que vencedores. Porque o Senhor já nos garantiu a vitória e principalmente a vitória sobre a morte lá na cruz do Calvário, a vitória sobre o pecado lá na cruz do Calvário. Paulo fala, estamos ainda nesse corpo corruptível, mas quando o Senhor transformar esse corpo corruptível num corpo incorruptível, aí sim, não vamos pecar, mas por enquanto nós temos que estar atentos. E aí o Senhor ainda nos ensina através de Josué. Temos que ser ousados, temos que ser corajosos, temos que ouvir a voz de Deus, obedecer e confiar. Lembra aqueles versículos que nós começamos com o estudo? O Senhor tem cuidado de você. Você pode crer? Eu agradeço a tua participação até agora. E até daqui a pouco com mais um estudo, porque o Senhor já deu a palavra, já deu a vida de quem e o Senhor está conosco. Jesus te abençoe. Muito obrigada. Até o próximo estudo.